Olá, esta é uma videoaula de cartografia e topografia do curso Arquitetura e Urbanismo, na modalidade de ensino remoto emergencial, sobre planimetria, medidas angulares. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Em aulas passadas, estudamos a gamometria, que é o campo da topografia que estuda a medição das distâncias. E aí a gente viu dois métodos, que é o método das distâncias diretas e indiretas. Na aula de hoje, nós vamos estudar a goniologia, que é a parte da topografia que estuda os processos e instrumentos necessários para avaliar o ângulo. E este campo da topografia pode ser dividido em goniometria e goniografia. A goniometria, vamos estudar os processos e instrumentos necessários para medir esses ângulos em campo, os aparelhos que a gente vai utilizar. E a goniografia é o processo de representação desses ângulos em uma planta topográfica. Vários são os tipos de ângulos utilizados na topografia. Dentre eles temos os ângulos horizontais e os verticais. Nos ângulos verticais, temos aqueles de inclinação, zenital e nadiral. Dentre os ângulos horizontais, temos os ângulos goniométricos e os ângulos azimutais. Os azimutais são os ângulos azimuth e o rumo. Dentro dos ângulos goniométricos, temos os ângulos horários e as deflexões. Nos ângulos horários, temos os ângulos internos e os externos. Nas deflexões, temos as deflexões de direita e as deflexões de esquerda. Para medirmos esses ângulos em campo, em um levantamento topográfico, podemos utilizar os instrumentos denominados goniômetros, que são os teodolitos, podendo ser aqueles mais antigos, mecânicos ou óticos, ou esses mais modernos, que são os digitais, e também as estações totais. Vamos começar definindo os ângulos horizontais, que são aqueles ângulos formados pelo afastamento entre dois planos verticais, considerando um eixo, este eixo P, até o infinito. De acordo com a direção ou alinhamento de origem, eles podem ser azimutais ou goniométricos. Os ângulos azimutais, ele tem origem como a direção norte-sul, sendo denominados de azimuth ou rumo. Os azimuths são ângulos horizontais formados entre o eixo norte-sul, que é um meridiano em algum ponto do globo terrestre, e um alinhamento qualquer. Ele tem como origem o sentido norte, sempre no sentido norte, e varia de 0 até 360 graus. Então, como vocês podem observar, o azimuth OA é este ângulozinho aqui. O azimuth OB é este aqui, de 0 até este segmento. O azimuth OC é este aqui, que vai de 0 até o seu segmento. E o azimuth OD, que vai de 0, esse ângulo mais externo aqui, que vai até o seu segmento. Esses azimuths podem ser de vante ou de ré. O azimuth recíproco de um alinhamento AB, que é este aqui, que é chamado de vante, este aqui, é o azimuth deste alinhamento AB em sentido contrário, que é o chamado de contra-azimuth, ou seja, o azimuth de BA, que é esse aqui, que é o ré, os quais diferem de 180 graus. Então,
o azimuth BA, que é este, ele é igual ao azimuth AB, que é este aqui, mais 180 graus. Então, para vocês compreenderem, basta estendermos este segmento que a gente vai observar o azimuth AB aqui. O azimuth BA, então, vai ser o azimuth AB, que eu desenhei aqui em cima, mais estes 180 graus. E aqui vocês podem observar um vídeo explicando como nós obtemos esse azimuth num levantamento topográfico utilizando um teodolito ou uma estação total, utilizando uma bússola para direcionarmos em relação ao norte. Já o rumo de um segmento é o menor ângulo formado entre a direção norte-sul e o alinhamento que a gente vai medir o rumo. Tendo como origem, então, a direção norte-sul, sempre, e varia sempre também de 0 a 90 graus apenas. Então, observe neste exemplo que o rumo desse segmento OA vai ser este ângulo aqui. O rumo desse outro segmento OB vai ser a partir da direção norte-sul até seu segmento. Então, este ângulo aqui. Neste outro ângulo, neste outro segmento OC, o rumo vai ser a partir da direção norte-sul até o seu segmento. E por último, neste outro segmento, OD, por exemplo, o rumo vai ser este ângulo aqui da direção norte-sul até o seu segmento. Como os rumos e azimuths são referidos a uma mesma direção, que é a norte-sul, eles podem ser convertidos entre si. Então, por exemplo, se o azimuth for menor que 90 graus, que ele está no primeiro quadrante, aqui, temos que o rumo vai ser o próprio azimuth, que é este ângulozinho aqui, entre a direção norte-sul e o segmento OA. Caso o azimuth seja maior que 90 graus, então vai ser neste segundo quadrante. Então o rumo vai ser 180 graus menos o azimuth, que é este ângulo aqui até o segmento. Então vai restar este pequeno ângulo aqui, que é o rumo, contando sempre da direção norte-sul. E caso o azimuth seja maior que 180 graus, ele vai estar no terceiro quadrante, que, por exemplo, é este segmento OC. Daí, o rumo vai ser o azimuth. Então, o azimuth desse segmento OC vai ser este ângulo aqui, até o segmento, menos 180 graus, que é esse segmento aqui, até a direção norte-sul. Então, vai restar este ângulozinho aqui, para ser o azimuth. E caso esse azimuth esteja no quarto quadrante, que é para ângulos maiores que 270 graus, aqui é o 270 graus, o rumo vai ser 360 graus, então uma volta completa, menos o azimuth desse segmento, que é daqui do zero até o segmento. Então, o rumo agora vai ser este ângulo aqui. Então, estas são as regrinhas para conversão de rumo em azimuths. Perdão, de azimuths em rumo. Os ângulos goniométricos são aqueles ângulos horizontais
medidos em relação a um alinhamento qualquer, sendo denominados de ângulos horários entre esses alinhamentos, que podem ser tanto internos quanto externos, ou ainda os ângulos de deflexões. Os ângulos horários internos e os ângulos horários externos são esses ângulos formados entre dois alinhamentos, contados sempre no sentido horário, como vocês podem observar, e varia de 0 até, no máximo, 360. E esses ângulos são os mais adotados na poligonação, que é um método de levantamento topográfico que eu irei explicar daqui a pouco. Já os ângulos de deflexão são ângulos formados entre prolongamentos de um alinhamento anterior, por exemplo, AO, e o alinhamento em estudo. Então, ele pode ser deflexão à esquerda, que é este ângulo formado entre o prolongamento do ângulo do segmento anterior até este segmento OB. E pode ser à direita, sendo este ângulo a partir do prolongamento do segmento AO até o segmento OC. Então, ele vai variar sempre de 0 até, no máximo, 180 graus. Ele é mais utilizado em projeto de estradas. Aqui vocês podem observar mais alguns exemplos. Este aqui, por exemplo, um ângulo de deflexão à direita, sempre medido do prolongamento até o próximo segmento, do prolongamento até o próximo segmento, sempre no sentido à direita, ou horário. Aqui também, do sentido à direita, ou horário, e aqui sempre um exemplo de deflexão à esquerda, que neste caso no sentido anti-horário. Em um levantamento topográfico qualquer, geralmente determina-se sempre o azimuth inicial no primeiro alinhamento da poligonal, com o objetivo de orientar esta poligonação, que é o que eu apresentei para vocês naquele vídeo, algum slide anterior, como vocês vão aprender. Em seguida, são utilizados outros métodos para medição dos próximos ângulos, podendo ser o rumo, que eu expliquei para vocês, esses ângulos horários, tanto interno quanto externamente, ou as deflexões, que podem ser as deflexões à direita ou as deflexões à esquerda. Já os ângulos verticais são definidos como o ângulo formado pelo afastamento entre dois planos horizontais, por exemplo, este aqui e este, em relação a este eixo. E pode ser de inclinação a partir de uma horizontal, de um plano horizontal, que varia de 0 a 90 graus para cima, ou de 0 a menos 90 para baixo. E ele pode ser também chamado de zenital, que ele é medido a partir do norte, da normal deste ponto topográfico que a gente está medindo. Aqui é a normal. Em relação até a um ponto que a gente está fazendo a leitura deste ângulo. Então, ele pode variar de 0 até 360 graus. Então, para fazermos a correlação entre os dois, por exemplo, se a gente tiver um ângulo entre 0 e 90 graus, um ângulo zenital, por exemplo, então, este ângulo aqui, para encontrarmos o ângulo de inclinação deste
deste ponto será o ângulo é 90 graus menos o ângulo de zenital, que vai ser este ângulo aqui de inclinação. Se este ângulo, por exemplo, se a gente tiver um ponto para medirmos entre 90 e 180 graus, o ângulo de inclinação, que é este aqui, vai ser 90 graus menos o zenital até ele, que é este aqui. Então, ele vai ter um ângulo negativo. Esse ângulo aqui vai ser negativo. Para encontrarmos o ângulo de inclinação, por exemplo, de um zenital entre 180 até 270, a inclinação vai ser esta aqui, também negativa, que vai ser o zênite deste ponto, que vai ser este ângulo todo aqui, menos 270 graus. E para encontrarmos um ponto entre 270 graus e 360 graus, que é este ponto aqui, o ângulo de inclinação horizontal vai ser este aqui, que vai ser igual ao zênite deste ângulo menos 270 graus. E aí, portanto, ele vai ser um ângulo positivo. Assim como este primeiro ângulo aqui. Aqui vocês podem observar um vídeo que explica como a gente obtém esse ângulo zenital ou horizontal utilizando um teodolito. Como orientações para trabalhos topográficos, existem 3 passos indispensáveis para a representação de uma porção qualquer de superfície terrestre. Primeiro, a adoção de uma escala, que geralmente vai ser de redução, já que a gente está representando uma grande área em um papel, associada ao modelo de projeção, que no caso é o modelo topográfico. A identificação da posição, que são o uso das coordenadas de um dos pontos, que é referenciada ao modelo adotado, por exemplo, as coordenadas arbitradas no plano topográfico, as geodésicas ou o TM, para que se evite a translação desses pontos na representação da planta topográfica. E, por fim, a orientação da representação, geralmente materializando o meridiano ou determinando o ângulo que esse meridiano forma com uma direção perfeitamente definida no campo, que é o azimuth que eu falei para vocês, para que se evite com isso a rotação deste levantamento topográfico. E este azimuth ele pode ser tanto magnético como verdadeiro, que está relacionado com os meridianos de um ponto topográfico. Aquele relativo ao meridiano magnético são relacionados com a linha que une os polos magnéticos da Terra e que não coincidem com os polos geográficos. E eles são materializados utilizando como instrumento goniométrico a bússola. Já o azimuth verdadeiro é relativo ao meridiano verdadeiro, que por sua vez é definido pelos polos norte e sul geográficos, ou também chamados verdadeiros. A sua determinação pode ser executada conhecendo o azimuth magnético e conhecendo a declinação magnética do local que a gente está medindo.
A transformação, então, desse azimuth magnético em azimuth verdadeiro dependerá da declinação magnética, que, por sua vez, varia no tempo e no espaço. Relativa à posição dos meridianos, essa declinação magnética ela pode ser ocidental, onde o meridiano magnético está à esquerda do meridiano verdadeiro ou geográfico. Ele pode ser oriental, onde o meridiano magnético está à direita do meridiano verdadeiro, ou nula, onde os meridianos se coincidem. E para medirmos o azimuth verdadeiro de um ponto, por exemplo, P1, com declinação magnética do tipo oriental, utilizamos essa formulazinha, onde o azimuth verdadeiro vai ser o azimuth magnético mais a declinação. Já para declinações do tipo ocidentais, utilizamos essa outra formulazinha, onde o azimuth verdadeiro deste ponto P1 vai ser o azimuth magnético, medido com a bússola, menos essa declinação magnética. E no Brasil, atualmente, a declinação magnética é essa do tipo ocidental. E como mencionei há pouco, essa declinação magnética varia tanto no espaço, que em cada ponto do globo terrestre vai ter um valor, e também ela varia no tempo, sofrendo variações tanto diurnas, mensais, anuais, quanto até mesmo seculares, fora as variações acidentais. Podemos determiná-las utilizando os métodos da astronomia de campo, por métodos utilizando magnetômetros, que são esses aparelhos, e pelos mapas isogônicos e isopóricos. Neste mapa isogônico, temos as linhas isogônicas, que são linhas que possuem o mesmo valor de declinação magnética, como vocês podem observar aqui. Neste outro mapa isopórico, temos as linhas isopóricas, que são linhas que possuem o mesmo valor de variação anual desta declinação magnética. Aqui vocês podem observar um site para vocês descobrirem a declinação magnética do local em que vocês estão. Basta inicialmente vocês possuírem as suas coordenadas geográficas, utilizando, por exemplo, o Google Maps, e daí vocês vão encontrar a declinação magnética. Vamos estudar agora os métodos de levantamento planimétrico, que é um conjunto de processos e operações realizados para a obtenção de medidas no terreno, que são as medidas de ângulos verticais, horizontais e das distâncias entre os pontos levantados, e que são capazes de definirem o trecho dessa superfície terrestre com o objetivo de representá-los em uma planta topográfica. Para isso, esses métodos devem obedecer certos critérios e seguir determinadas etapas que dependem do tamanho da área a ser levantada, do tipo de relevo e da precisão desses aparelhos que é requerido pelo projeto que eles demandam. Um dos métodos é o levantamento por interseção, que é utilizado em situações onde possuímos apenas 3 elementos conhecidos, por exemplo, em um triângulo, e os outros 3 a ser determinado. Geralmente ele é utilizado para a determinação de pontos inacessíveis em um terreno. Então temos a interseção de ângulos para determinarmos um ponto a ser conhecido, utilizando essas formulazinhas. Por exemplo,
a somatória dos ângulos de uma figura geométrica vai ser igual a 180 graus vezes o número de lado dessa figura geométrica que a gente está trabalhando, mais ou menos 2. Então, no caso do triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. E para conhecermos este ponto, calculando a partir desses ângulos, basta a gente usar a regra dos senos, como já apresentei para vocês lá nas primeiras aulas de revisão matemática. E também tem o método de intersecção de distâncias, para conhecermos a distância de um lado, por exemplo, deste lado AB, utilizando a regra dos cossenos, também já explicado para vocês lá nas revisões matemáticas. Outro método de levantamento planimétrico é aquele por caminhamento, ou mais comumente chamado de poligonação. E ele consiste na medição dos ângulos entre os pontos e das distâncias, podendo ser utilizado os métodos diretos, aquelas que são utilizadas as trenas e as balizas, ou por meio dos método indireto, que é utilizando os fios estadimétricos de uma luneta, de um teodolito, por exemplo, a partir de uma régua estadimétrica. E com isso, resulta numa sucessão de alinhamentos a partir desses ângulos e dessas medições das distâncias. Este é o método que mais se utiliza em levantamentos topográficos. Existe a poligonal fechada e a poligonal aberta. Na fechada, o ponto topográfico inicial, após o caminhamento, utilizando o material topográfico, irá coincidir com o ponto final. Ela é denominada também de poligonal por looping e é muito utilizada para fazermos o levantamento de lotes, para realizarmos a medição de uma bacia hidrográfica e a definição de uma área urbana ou rural. Já a poligonal aberta, como o próprio nome diz, o ponto topográfico inicial não se coincidirá com o ponto final. Um exemplo disso, desse tipo de levantamento, por poligonal aberta, é a medição de trecho de estrada, de trecho de córrego, de uma linha de transmissão, por exemplo, de energia elétrica, e também podendo ser utilizado em um levantamento de um trecho de sistema de esgoto. O método de levantamento por irradiação é um método secundário e auxiliar para a poligonação. Nele, a posição dos pontos irradiados, a partir de um ponto da poligonal, se determina o ângulo entre esses pontos e as distâncias do ponto que ele está medindo até o ponto que a estação está apoiada. Então, com esse método, a gente pode fazer o levantamento dos detalhes de um terreno, por exemplo. Dentro da poligonal topográfica, temos a poligonal principal, que é a básica do levantamento topográfico, que é feita a partir do processo por caminhamento entre os pontos a ser levantados, e tem o objetivo de representar a estrutura do levantamento de uma determinada área. E como disse anteriormente, a partir dos pontos da poligonal principal, todos aqueles elementos naturais, que são as árvores, um lago, ou até mesmo artificiais, que são os postes, ou até mesmo a fachada de um edifício, e que sejam de interesse para representarmos na planta topográfica, são levantados utilizando o processo da irradiação a partir desses pontos.
Caso um levantamento topográfico, por exemplo, urbano, tenha grandes dimensões, ou até mesmo obstáculos nas visadas aos elementos de interesse a serem levantados, podemos utilizar uma poligonal chamada secundária, que são essas aqui, em tracejado, que é criado a partir da poligonal principal, que é essa aqui de linha contínua. Considerando a aparelhagem, os procedimentos, os desenvolvimentos e a materialização de uma poligonal topográfica, a NBR 13133 de 94 a classifica em 5 opções. Conforme vocês já puderam conhecê-las lá naquela atividade avaliativa 3 sobre esta norma. E para cada classe, vocês puderam observar que existe um equipamento a ser adotado, com cada tipo de precisão a ser levantada, e também como algumas outras especificidades quanto à extensão máxima que cada poligonal deverá ser realizada e também do número de vértices dessa poligonal. E a decisão de qual classe a ser adotada será do contratante e dependerá também do objetivo a que se destina este levantamento topográfico. Hoje, pessoal, no Momento Cult, deixei para vocês o segundo livro do Harari, que é o Homo Deus, uma breve história do amanhã. Como o próprio título fala, será uma narrativa futura, enquanto que no Sapiens, que eu indiquei para vocês lá na primeira aula, foi uma narrativa do passado da nossa espécie. Então aqui neste primeiro vídeo, deixei para vocês um resumo em que o escritor e filósofo Rodrigo Petrônio faz um breve relato deste livro. E aqui neste outro vídeo, deixei a entrevista deste escritor, Yuval Noah Harari, no Roda Viva, que é bastante interessante. Quando vocês tiverem um tempo, se quiserem descansar dos estudos e de uma forma relaxante, vocês assistam a esta entrevista. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima aula.